Se você tem R$ 5.000 parado na conta, esperando para ser investido, esse vídeo é para você. Esqueça as bets, day trading ou poupança. Nesse vídeo, eu vou te falar exatamente o que eu, Felipe Figueira, faria com R$ 5.000 no mercado de opções. Eu vou compartilhar com você 4 dicas fundamentais se eu estivesse montando a minha carteira de opções hoje, partindo do zero. Focando em operações de geração de caixa, ou seja, venda de opções, mais especificamente venda de opções semanais, para estar conseguindo gerar mais fluxo. Tá interessado? Me segue até o final desse vídeo. Vambora! Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador do Clube Trader Raiz. Você tem um método validado, uma comunidade ativa e uma ferramenta completa de análise. O link está na descrição. Se você é um minerador e você está procurando por ouro, você precisa de alguns fundamentos para estar encontrando esse ouro, não é verdade? Primeira coisa, você precisa do mapa da mina. Não adianta você chegar e falar, eu acho que tem ouro aqui, eu vou furar aqui e vai dar certo, né? Aquela coisa meio no improviso. Pode ser que não dê certo, né? Investimento, você precisa de recurso. Como é que você vai contratar o pessoal para furar ou para peneirar? Não sei como é que são os processos de extração de ouro, você me desculpe, né? Além do investimento, você também precisa de ferramenta, né? Você precisa lá da peneira, você precisa furar aquilo lá, você precisa de uma série de estruturas para a mina não cair. Mas não adianta nada disso se você não tiver a mentalidade forte para lidar com todas as situações. Vai ser a primeira vez ali furando, você vai encontrar ouro? Pode ser que não, pode ser que não seja na segunda. Mas no momento que você encontra o seu caminho, você já tem o seu mapa ali, tudo definido, fica muito mais claro e muito mais agradável, não é verdade? No trading de opções é a mesma coisa. Trade é negócio. Quem lida no trade como um trabalho qualquer, acaba saindo muito rápido, não dura muito. Agora, quem entende que é um capital que está sendo respeitado, multiplicado, sem fazer maluquice, sem malabarismo, sem operações complexas demais a ponto de você poder se embananar todo. Não, é um negócio. Tem que focar nos elementos principais para estar gerando renda com consistência. E qual é o objetivo desse negócio? Rentabilizar acima da taxa livre de risco. Simples assim. Ah, o CDI está pagando 15, então você tem que ganhar 20 ao ano, né? Senão, para que compensa esse esforço? Se eu posso deixar o meu dinheiro parado ali, claro que a Selic tende a cair agora ao longo do tempo, né? O Bacen já falou de cortes aí ao longo de 2026, mas você tem que ter o CDI e o mais um pouco. Inclusive, se você vende put, você deixa o dinheiro rendendo o CDI e você multiplica em cima desse capital, entendeu? Então, acima do dinheiro que está ali deployed, né, investido, você consegue utilizar margem de garantia para estar fazendo suas operações de opções. Então, é necessário capital, é necessário conhecimento, é necessária estrutura para você fazer a coisa acontecer profissionalmente. Mas tem um negócio muito importante no mercado de opções, é que você não precisa necessariamente de 5 mil, tá? Você consegue estar fazendo isso com menos capital no começo. Investir em opções precisa de pouco capital. Por exemplo, se você for fazer vendas de put no BOVA11, um BOVA11, daí a pouquinho vai entrar em detalhes do que isso aí significa, esses jargões significam, né? Mas um BOVA11 está R$ 130. Então, com R$ 130 você está coberto, não é nem só que você está utilizando margem, não, você está 100% coberto, por exemplo, numa venda de put do BOVA11, R$ 130. Mas nesse exemplo que eu vou falar com você, eu vou dar um exemplo de uma carteira para quem está começando com R$ 5.000, ilustrativos. Lembrando que tudo que eu falo aqui são opiniões pessoais minhas. Se você quer ter algo feito sob medida, contrata um planejador financeiro, beleza? Como que eu, Felipe Figueira, dividiria o meu capital se eu estivesse começando com 5 mil? Primeira coisa que eu faria seria me aproveitar dessa renda fixa. Investiria os 5 mil num CDB de liquidez diária, né? Que tá pagando o quê? 100% CDI tá 15% ao ano. CDI tá 14,9. Depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Pode ser que depois de março já tenham começado os cortes, mas é o máximo que você consegue ali na renda fixa é você ter liquidez diária e tá operando em cima daquilo, né? Então, se você também comprar LFTB11, serve, tem um haircut enorme, né? Mais de 98% de aproveitamento, né? No nosso clube a gente tem esse valor certinho, né? Ou LFTS11, também tem um haircut maior ainda, acho que 99%. Então, se você tem 5 mil em LFTS11, você consegue 4.990 aproximadamente, né? Tem que ver o número certinho lá. Você consegue todo esse aproveitamento de margem de garantia para operar opções. Muito bacana, né? Importante você consultar o seu assessor para você saber certinho se serve para garantia de opções na sua corretora. Mas as principais, XP, BTG, Neton,
aceitam numa boa. Então esse dinheiro ele vai rendendo ali e você consegue estar operando opções simultaneamente. É isso que é bacana. E com R$ 5.000, você não precisa focar num ativo só, né? As ações brasileiras são baratas, então você consegue estar fazendo como se fosse uma carteira de opções, não é verdade? Um, dois, até três ativos, você consegue fazer venda de put, que eu vou entrar em detalhes aqui, né? Uma carteira de opções para ser montada. Primeiro você tem que estar fazendo vendas de put, né? Se você for exercido, você vai fazer venda de call, né? Isso é que é interessante para você entender, né? O primeiro passo é entender a dinâmica no mercado de opções. Aí a sua gestão de risco fica mais confortável, não ficar tudo concentrado num ativo só. Se eu fizer a venda de put de um ativo só, tudo em VEG, pronto. Eu só tenho VEG, não é verdade? Se a VEG sobe, beleza. Todo o prêmio no bolso, reinvisto, faço, né, uma rolagem, eu boto em outra operação. É possível, é possível. Mas aí pode ser que ela caia e a outra ação suba. Então você tem uma maior tranquilidade se você fizer uma seleção mais pulverizada. Não é para sair vendendo put de tudo, isso eu sou totalmente contra, mas dois, três ativos, bom. Segmentos diferentes? Bom, bom, bom. E o próximo passo, escolher as ações certas. Isso é fundamental. Não adianta você fazer venda de put de qualquer ativo sem você olhar direito. Tem que olhar, tem que entender o que é a ação que está por trás da opção que você quer vender. Ela tá barata ou não tá? Tá no preço justo? Já subiu demais? Aí tem os aplicativos que eu utilizo que são bons nisso. Então no próprio clube tem ali a seção de ações que você consegue estar verificando o valuation delas, né? Então, por exemplo, para a Petrobras, para a Petri 4, que está agora a R$ 39,57, ela tem através de dois métodos aqui. Por exemplo, o fluxo de caixa descontado está agora R$ 54,00 o preço justo, ela está 31, ou seja, tem 43% de margem de segurança. Tem também outras formas de você fazer o valuation, por exemplo, o preço teto do Décio Bazin, né? Uma fórmula de valuation que traz também que ela está abaixo do preço justo, ou seja, tem um upside aí positivo. Então, isso aí já me entrega. A Petrobras está abaixo do preço justo, ou seja, está mais barato do que algumas outras que podem estar caríssimas. Tem também aplicativos como Alpha Spread, que é muito bom para você ter uma visão bem clara se a ação ela está acima ou abaixo do valor intrínseco. O aplicativo dos caras é muito bom. E também muito importante você fazer uma análise de preço justamente da ação cuja opção você vai vender. Então, por exemplo, aqui em ações brasileiras, se você filtrar por preço, você encontra as mais baratas. Então, se você está querendo começar com 5.000, você tem que estar olhando aqui, ó, dos 47 aqui, por exemplo, para baixo. E o ideal é que seja na casa dos 18, dos 20, aí você consegue ter aí uma maior divisão, uma divisão mais saudável da carteira que dá para fazer. Por exemplo, aqui B3, R$ 18 dá para fazer vendas de opções. Ambev dá para fazer vendas de opções. Itaúsa, você consegue estar fazendo diversos ativos. Sanepar, por exemplo, a 8,92. Então, assim, focar nessas que sejam um pouco mais baratas, mas preço não é tudo, mas o preço é importante para você estar começando com 5.000 para você começar a vender opções. Então, trabalhar coberto exige que você escolha a ação barata também. Então, se você tem 5.000 para começar, então divide por 100, R$ 50 o preço da ação é o máximo que você pode fazer na venda da put, né? Essa estratégia que vamos falar daqui a pouquinho. Então, focando nessas ações aqui que tem um preço abaixo de uns 20, abaixo dos 25, vamos colocar assim, bacana, bom para começar. E agora vamos para o passo de escolher as opções certas. Recapitulando, inicialmente eu falei como eu dividiria o capital, depois falamos sobre escolher as ações certas, baratas, tanto no fundamento quanto no preço mesmo, e agora vamos falar sobre as opções certas. Isso aí nos leva ao quê? A escolha da estratégia. É aqui que todo mundo só foca, mas não é só aqui que você tem que focar. Esses elementos têm que estar estruturados, não é verdade? E qual que é a estratégia ideal para você dar o pontapé inicial ali nas opções, né? O que eu acho mais bacana é você começar a vender opções, né? Você fazer vendas de put, por exemplo, são estratégias que fazem para você, tendo capital, tendo a cobertura, né? Ideal que tenha pelo menos ali uns 2.000, 5.000, esse capital para cima. Aí já te coloca realmente como vendedor de opções. Venda de opções te faz gerar mais fluxo de caixa, renda. Compra de opções faz você gerar alavancagem. Você consegue alavancar. Sempre que alguém está comprando opções, então tá dando aquela intensificada, mas tem maior risco. Quem está vendendo opções está vendendo o risco para esse comprador que está indo, né, igual o Rambo. Então eu vou falar aqui especificamente venda de put coberta. A cobertura está no capital que você tem, por exemplo, esses 5.000 que estão exemplificando para fazer vendas de opções, né? O strike na linha do dinheiro, tá bom? E contrato semanal. Então é um contrato mais rápido, mas você tem maior rentabilidade no sentido de que você tem um maior decaimento do preço da opção. Então, venda de put
semanal, o strike na linha do dinheiro. É isso que eu estou exemplificando aqui. Por exemplo, estamos falando aqui das ações que você tem opções para vender, né? E falamos aqui da tabela do preço, né? Das ações que você tem disponíveis. Essas tabelas de ações tem em qualquer lugar, né? Você consegue listar pelo preço, né? Aqui no TradingView tem essa lista de ações brasileiras, né? Assim como também tem de ações americanas, enfim. Aqui você consegue, por exemplo, estar encontrando, por exemplo, CEMIG. Eu vou dar um exemplo aqui em CEMIG, CEMIG 4. CEMIG 4 está sendo cotado agora 12,34, então tá abaixo dos 50 lá que a gente tinha falado. Abrindo a grade, a gente vê que tem até opções semanais, dá para você fazer operações numa boa ali, né? Tô aqui no clube agora, né? Então você consegue estar verificando aqui no planejador de vendas, né? Sabendo o preço, tendo visto a ação, já com a divisão correta. Vamos colocar aqui o ativo objeto CEMIG 4, né? Para a gente fazer um estudo, né, de venda de put, por exemplo. Para essa cotação 12,34, se eu for estar fazendo, por exemplo, 100 vendas, né, de put ali do ativo objeto, a gente extrai esse prêmio aí de 23 centavos. Então, por exemplo, eu vou aqui no planejador de vendas, vou botar então CEMIG 4 e a gente vai fazer aqui um planejamento das vendas de opções, né? Cotação atual 12,34. Se eu colocar aqui venda de put, ele já me entrega aqui a quantidade de lotes. Por exemplo, para 100 unidades, seria o que você precisa de margem de garantia 1.200 e 30 e pouco. Na verdade, não margem, né? Você precisa de notional, que você vai trabalhar coberto aqui nesse exemplo, né? Então, para 100 unidades, o vencimento não para amanhã, mas para bota uma semana, pouco mais aí de uma semana, né? O prêmio atual na linha do dinheiro tá 29 centavos. Se você gerar aqui o resumo da estratégia, dá para você aqui o quanto você consegue. É isso que é importante. Você está começando a operar opções com o objetivo de estar gerando renda, é isso aqui que você tem que olhar. Então, notional, capital necessário 1.250, prêmio recebido, caraca, 29. Só que lembra, isso aqui não é o capital total, né? Não é os 5 mil, é muito menos, né? Se você multiplicar por 3, esse aí é o seu prêmio semanal, né? Você começa a estar gerando um dividendo extra. Então, o mais importante é isso aqui, ó, o retorno potencial. Que é acima do dinheiro seu lá, que está rentabilizando o quê? 1% ao mês ali do Tesouro, você ainda tem isso aqui semanalmente, né? 2,34. Então, se você botar aí a grosso modo, né? 2,34 mais 0,3% aproximadamente, dá 2,6% semanalmente fazendo venda de put. Se tiver coberto, tem a segurança maior. Claro, tem as obrigações de você vender a put. Qual que é a obrigação? É você ter que comprar CEMIG 4 a 12,50, que é o preço do strike. Então, se estiver abaixo desse valor, você vai ter que tirar o seu capital, que está investido num CDB, ou está ali num LFTS 11, vender esse título para poder comprar CEMIG 4, né? Mas esse é o funcionamento das vendas de opções. Então, se você consegue, né, aumentar um pouco mais aí o seu lote, vamos supor então que você coloque tudo, né? Eu vou exemplificar aqui todo o seu capital aqui na CEMIG 4, né? E a gente gera um novo resumo. Então, por exemplo, para 400 puts vendidas semanalmente, mesmo strike, notional de 5 mil certinho, você consegue estar recebendo semanalmente 116 de prêmio, né? Então você multiplica por 4, já começa a fazer algum sentido, você não concorda, né? Você começar a extrair prêmio de um capital. É isso que você, como vendedor de opções, é isso que tem que encaixar na sua cabeça, né? Você não tá nesse mercado para conseguir multiplicar 5 mil em 200 mil numa semana, né? Não é assim que se opera opções profissionalmente, mas é você tendo maior previsibilidade. E agora, né, o que faz? Você vendeu a put, qual é o próximo passo, né? Então, se você for exercido na venda de put, você tem que tirar o dinheiro do CDB, LFTS 11, Tesouro, LFT, tirar desse investimento que está servindo como notional, como garantia, e você pode vender call na sequência e fazer a famosa estratégia The Wheel, né? Então você está sempre transformando e rentabilizando. Uma boa analogia é como se vender opções fosse uma grande sopa que você faz a fogo baixo e quando fica pronta, né, vem aquela refeição boa que vai durar bastante tempo. Então, venda de opções está muito relacionado a isso, a você fazer com calma, rentabilizar com mais constância, mais previsibilidade e ficar tudo bem. E é claro, nada dá para ser feito se você não tiver uma corretora adequada para você, né, com esse perfil operacional de venda de opções. XP, BTG, Necton são muito boas, CM Capital também tem um bom custo. Lá no Clube Trader Raiz a gente tem um quadro comparativo com contatos de assessores
corretores, porque aqui é de trader para trader. A gente sempre vai buscar a melhor possibilidade, mas não só uma corretora que vai ficar te espremendo ali, você tem liberdade para escolher o melhor preço, que seja taxa de exercício ou taxa de corretagem. No clube a gente tem um quadro comparativo. Então é assim que eu montarei a minha primeira carteira de opções, de forma bem estratégica, abrir o plano aqui completo para você. Esse é o caminho do crescimento no mercado de opções, né? Se você seguir aportando todo mês, né, seguindo essa dinâmica, entendendo o outro lado da moeda, que é você deixar o seu dinheiro parado, seu dinheiro poderia estar parado sem rentabilizar nada. Então você, além da taxa livre de risco, você tem a possibilidade de estar fazendo vendas de put semanais, que foi o que eu exemplifiquei com você aqui. E é consistência, é reaporte. Em poucos anos, você já tem um caminho sólido sendo construído. Isso que é o mais importante. Você montar o mapa da mina, que foi o que a gente falou anteriormente, com recursos, com o conhecimento necessário, e você está trilhando o caminho correto. Improvisar em opções pode custar muito caro. O trader profissional precisa de clareza para ser consistente. No Clube Trader Raiz, você tem acesso à análise simplificada, comunidade ativa de traders e um curso direto ao ponto. Tudo para você operar com menos emoção e mais previsibilidade. Então, se você quer ir para o próximo nível no mercado de opções e operar profissionalmente, dá uma olhada, conhece o clube, o link está aqui na descrição. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Revelei para você como é que eu começaria a montar a minha carteira de opções começando com R$ 5.000. Se você quer mais vídeos como esse, coloca nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. O que você quer aprender mais aí sobre opções? Bota nos comentários. Aqui foi o Felipe Figueira, um grande abraço. Valeu!